Debate 360, você pode botar a hashtag, fazer o seu comentário, que a gente acompanha tudo pelas redes sociais. Mais um fim de semana está chegando, com possibilidade de movimentações nas ruas e manifestações. A questão do inquérito das fake news também tem gerado muita crítica durante as manifestações do grupo que apoia o presidente Jair Bolsonaro, que também já não está mais sozinho nas ruas, com um outro grupo que é contra o governo de Jair Bolsonaro. E é sobre essa divisão que a gente conversa agora com os deputados Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL, e Arnaldo Jardim, do Cidadania. Sejam bem-vindos ao CNN 360, senhores. Eu gostaria só de informar que a gente sempre garante, ao mesmo tempo aos dois. A Dani é muito rigorosa com isso, marca o tempo ali, 2 minutos para cada, e a gente vai sinalizando para que vocês possam concluir a fala e assim a gente seguir o debate. Eu começo perguntando então ao deputado Luiz Felipe sobre essa manifestação. Como que o senhor enxerga esses atos? Boa tarde. Muito boa tarde, obrigado por estar me recebendo. Olha, é uma grande felicidade você ter movimentos que se dizem antifascistas sendo e agindo como fascistas, né? Camisas pretas, queimando bandeira do Brasil, promovendo a baderna, promovendo o caos no nome da democracia. Isso é uma grande falsidade, isso é uma grande afronta ao bom senso do brasileiro. Então, o que nós vimos esses grupos baderneiros aí fazendo é ajudar até o próprio governo, porque esse tipo de baderna, o caos, quem sai ganhando é o próprio governo. Então, não vejo que seja uma coisa positiva, de qualquer maneira, para ninguém, a não ser o governo ganhando nesse momento e a sociedade que fica acuada com medo de um grupo que, na verdade, é um grupo terrorista, que é mobilizado tal qual um grupo terrorista. Então, é assim que eu vejo. Acho que a gente tem que ter amadurecimento. Estávamos aí num crescente do ativismo brasileiro, com ativistas indo para a rua com manifestações extremamente pontuais e importantes para as reformas do Brasil, mas que agora entre esse novo grupo aí, que é mobilizado por torcidas organizadas e uma série de outras entidades da extrema radical, que vem para desestabilizar. Então, isso não é positivo. Deputado, foi bastante econômico, tem mais 40 segundos para o senhor ainda, caso o senhor queira aproveitar para falar depois. Eu repasso a pergunta, então, agora ao deputado Arnaldo Jardim. Como que o senhor enxerga essa manifestação que agora tem aí pessoas de ambos os lados, a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro? Saudar a todos vocês, saudar a CNN pela realização do debate, cumprimentar o deputado Luiz Felipe e destacar o seguinte aspecto. Nós estamos há 3 meses praticamente da pandemia, 32 mil mortos, e nós vemos o governo pouco disso falar, o presidente pouco disso cuidar, e mais do que isso, todas as manifestações que tiveram, que buscaram quebrar o isolamento social, que buscaram alterar aquilo que era a determinação das autoridades da área da saúde, vieram exatamente de apoiadores e do próprio presidente da República. Eu fico muito surpreso do deputado Luiz Felipe se referir a uma manifestação da última semana e ele não se referir a todas as outras que ocorreram. Ele disse, é uma disputa. Deputado, nós precisamos de concorrer para o país. As manifestações que foram feitas foram contra o Supremo, foram contra a Câmara dos Deputados. As manifestações que foram feitas buscavam quebrar a situação indicada pela ciência, que era exatamente do controle da pandemia pelo isolamento social. Portanto, nós não estamos falando... Quando o senhor falou de roupa preta, eu pensei que fosse da Ku Klux Klan, que foi essa manifestação que nós vimos em Brasília. Foram eles que foram diante do Supremo. Isso nós não gostamos. Nós, partidos que têm um compromisso com a democracia, como é o da Cidadania, e o deputado sabe o nosso comportamento no plenário qual é, de buscar construir, votamos pelas reformas, votaremos pelas reformas. A nossa manifestação é contra a intolerância e que a disputa ceda lugar à construção da convergência que o nosso país precisa para enfrentar a saúde e reconstruir a economia. Deputado Luiz Felipe. O Partido Cidadania, de fato, tem um comprometimento com reformas, de fato, tem um comprometimento com a real democracia. Agora,
está apoiando movimentos antifas, que se dizem movimentos pró-democracia, está apoiando movimentos terroristas, que se dizem pró da paz social, eu não acredito que cidadania apoie isso. Eu acho que a gente precisa fazer uma distinção aqui muito clara de que movimentos estão para o que tipo de ordem, que tipo de pleito. E fica bem claro que os antifas não estão aqui pela democracia, não querem estabilidade política, eles estão aqui para criar baderna e criar desestabilização política para derrubar o governo como parte de uma grande conspiração. O senhor muito bem sabe disso, o senhor tem um legado aí muito positivo nessa questão de reformas, muito propositivas com relação a fazer avançar coisas que são pertinentes a todo jogo político. Agora, eu acho que é perigoso dar apoio a movimentos terroristas para que faça isso acontecer. Eu acho que a gente tem que apelar, sim, à boa sociedade, aos pais, às mães do Brasil, às famílias brasileiras que têm uma consciência muito elevada do que está se acontecendo. E essa interferência dos antifas que se coloca agora, ela não vem para fazer as boas reformas e fazer uma defesa da democracia. Me sinto esclarecer aqui para o meu colega de Câmara, mas ele sabe muito bem que isso não é o caso. Ele sabe muito bem que esses grupos antifas têm que ser condenados, são grupos terroristas. Isto não cabe no conjunto de Brasil futuro, ou seja, de um Estado de Direito que tem as leis acima de tudo, regulamentando e definindo como é que é esse jogo político. É nessa ambiguidade que nós temos que gera aí a permissibilidade desses grupos agirem com total impunidade. E eu acho que isso não cabe aqui ao deputado apoiar esse tipo de movimento. Deputado Arnaldo Jardim, a sua resposta. Eu gostaria muito de ouvir do deputado Luiz Felipe a sua condenação àqueles que propuseram fechar o Congresso, aqueles que propuseram desestabilizar o Supremo. Isto sim é que é um movimento comprometido com a conturbação da ordem e com a quebra das instituições. Nós não apoiamos, não apoiaremos, não estamos conclamando para nenhuma manifestação para o próximo domingo, tá certo? Não aceitamos isso e não aceitamos, portanto, tudo que foi feito pelo presidente Bolsonaro, por seus seguidores, durante 3 meses da pandemia. 3 meses da pandemia em que se pregou a desobediência, manifestações foram estimuladas contra governadores e prefeitos em todos os lugares do país e o resultado aí está. O Brasil hoje pontuando gravemente no contexto das nações, outros países ignorando o nosso país no momento que se discute a reconstrução por conta de uma postura que foi adotada. Não cuidar com seriedade da questão da pandemia e ser tolerante com os movimentos. A condenação do senhor, deputado, aos movimentos que tenham essa marca de desestabilização, eu também a faço. Mas o senhor só olha de um lado, o senhor só fala de um lado. É a marca da intolerância, isso não é discutir. O senhor não se referiu a nenhum dos movimentos que foram patrocinados anteriormente. Certo. Primeiro, boa tarde aos deputados. Um prazer falar com os senhores aqui no CNN 360. Eu ia trazer um novo tema, mas achei que o deputado Arnaldo Jardim deixou uma provocação interessante. Gostaria de ouvir a resposta do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O que é que o senhor tem a dizer àqueles que foram às ruas durante 3 meses, pedindo o fechamento da Câmara e do Supremo, AI-5 e outras bandeiras antidemocráticas? Esses são o quê, deputado? Esses movimentos que pertencem à direita, eles estão sempre conosco. Estiveram sempre lá, esses movimentos intervencionistas, que clamam por uma ruptura institucional, que clamam por uma intervenção em alguma das instituições de Estado, esses estão sempre presentes. Agora, eles nunca foram a maioria. Eu acho que aqui é uma grande desonestidade de leitura de contexto, de assumir que um pequeno grupo infiltrado numa manifestação maior define toda a pauta do grupo maior. Então, acho que temos que fazer aqui uma leitura muito mais granular do que é a direita brasileira, porque, de fato, existem movimentos intervencionistas na direita brasileira, não vamos negar isso. Agora, que eles dominam a pauta e que eles têm sido os dominantes aqui do pleito, isso é uma leitura totalmente errada. E eu condeno, assim como o presidente condena, assim como outros deputados também condenam,
que essa intervenção seja feita em fechamento de Congresso. Acho que isso não é bom para ninguém, isso não é bom nem para a direita, isso causa um refluxo político muito negativo. Agora, o senhor mencionou aqui a questão internacional, da leitura internacional do atual contexto brasileiro. Essa leitura internacional, de fato, é uma leitura completamente errada do que está acontecendo no Brasil. O que está acontecendo no Brasil é um poder executivo tentando governar com um Congresso, seja Senado e Legislativo de Câmara, contrários, fazendo conspirações e intervenções, assim como um STF também agindo no contrário, negando e interferindo no Poder Executivo. Então, qual é a percepção internacional que é feita do Brasil até agora? Que há um ditador querendo dominar o Legislativo e o Judiciário. Isso é uma grande mentira, isso é o contrário, é exatamente o contrário que está acontecendo. Está acontecendo interferência do Judiciário no Executivo, interferências e conspirações do Legislativo contra o Executivo. Esse é o contexto. Eu até tenho sido muito crítico do governo, do Poder Executivo, de não ter interferido. O senhor foi testemunha, deputado, de como é que o governo não interferiu na questão de orçamentária e como se criou aí uma aberração de um relator de lei de diretrizes orçamentárias que é mais poderoso do que o próprio Guedes, do que o próprio ministro da Economia. Muitos deputados do seu partido também foram críticos dessa postura e críticos da postura de não haver uma intervenção do Poder Executivo com relação às salvaguardas aí da questão de orçamentária. Isso é só um exemplo, tá? Então, Deputado Luiz Felipe, eu preciso interromper o senhor para manter igualdade no tempo. Perfeito. Daqui a pouco eu já... segundos extra. Perfeito. Não, é que o senhor usou 34. Deputado Arnaldo Jardim, por favor, o senhor com a palavra. Olha a intervenção do deputado Luiz Felipe, a quem respeito muito pessoalmente. Ele diz o seguinte: realmente há movimentos que pregam a ruptura institucional entre nós, mas são minoria. Mas deram o tom, deputado. O que ficaram dessas manifestações foi exatamente aquilo que o senhor acha que é minoria, mas que prevaleceu e que por ninguém foi condenado. Depois o senhor avançou no raciocínio e disse que o Congresso Nacional parte de conspiração hoje para cercear o Executivo. Desculpe, não corresponde à verdade. O Congresso foi pronto para declarar o estado de calamidade. Votamos uma emenda constitucional com orçamento de guerra para permitir que o governo não tivesse regra de ouro, pudesse ir além do déficit público. O senhor está falando de uma emenda ao orçamento, que nós fomos contrários, que falava de 20 bilhões no orçamento. E hoje o governo, autorizado pelo Congresso Nacional, já fez despesas da ordem de 650 bilhões. É esse o número que nós estamos falando. O Congresso que ontem votou mais uma medida provisória. Nós estávamos lá até ontem da noite, hoje estávamos lá também, ao lado, para votar uma medida provisória. Como votamos a semana passada, a 936, a 944 não foi votada agora ainda, porque o governo pediu um tempo e emitiu uma nova medida provisória. O Congresso tem votado a renda básica emergencial, auxílio às empresas, tem votado auxílio às prefeituras e aos estados e tem, no fundamental, aprovado tudo aquilo que o governo tem proposto. O que falta é o governo ser capaz de dar sequência a essas políticas, colocá-las na prática. Perfeito. Deputado Luiz Felipe. Algumas medidas provisórias passaram de fato. E, de fato, o Congresso tomou protagonismo de uma série de reformas. E isso aqui alude ao fato da não intervenção, da passividade do Poder Executivo. Então, aquela noção de que o Poder Executivo está intervindo no Legislativo, ela é bem equivocada. Não sei se o deputado tem essa visão, mas eu não tenho visto intervenção do Executivo no Legislativo. Isso não pode ser afirmado. Pode ser afirmado, sim, que o Congresso, à medida que havia um vácuo, ele tomou protagonismo. Isso é fato. Agora, é fato também que o Congresso também não votou ou deixou caducar várias medidas provisórias do governo. Algumas passaram de fato. Agora, uma grande maioria dessas propostas que vinham da linha de pauta e de pleito que elegeu o presidente, essas nem foram votadas. Foram deixadas para caducar, ou porque não havia consenso, ou porque havia, sim, um movimento contrário, já se postulando que isso ia criar uma série de benesses aí para o governo. Então, que há, sim, uma pauta dupla e dizer que o Legislativo
trabalha em conjunto com o Executivo, eu acho que é uma extensão aqui do raciocínio, porque na minha percepção existem duas pautas, a pauta do Legislativo e a pauta do Executivo, e é exatamente em haver duas pautas que nós não temos governabilidade, é exatamente esse contexto que nós vivemos hoje. Então, vamos postular aqui, acho que o deputado é de um extremo bom senso e até tem um bom intento em querer fazer aqui o Brasil ir para frente de uma medida razoável com o Estado de Direito e com reformas propositivas. Agora, a leitura do momento, ela não é positiva. E eu acho que é exatamente essa falta de governabilidade por não haver consenso em qual pauta estamos lidando é que é o grande culpado aqui dessa dinâmica. Certo, obrigada. Deputado Arnaldo Jardim, vou devolver ao senhor porque ele fez uma provocação diretamente. A gente segue direto. Olha só, vamos seguir o raciocínio. O deputado Luiz Felipe, na intervenção anterior, disse o seguinte: tem uma conspiração do Congresso para que o Executivo não governe, o presidente não governe. Eu contestei e apresentei dados. Disse de qual tem sido as votações. Aí ele mudou o raciocínio e disse o seguinte: olha, é que tem uma pauta do Congresso e o governo tem outra. Então é uma outra situação. A hipótese da conspiração acho que caiu por terra. Segundo, não concordo que tenha pauta separada. A pauta hoje deve ser enfrentar a crise. Vamos falar, então, além da crise, porque eu mencionei cada uma das reformas, o deputado usou um outro argumento, que disse o nosso querido deputado Luiz Felipe. Ele disse o seguinte: olha, tem coisas do governo que foram caducadas. Afora a MP, que falava sobre a questão de armas, e realmente tem um contraditório ali com uma maioria do Congresso, eu desafio o deputado a citar dois outros temas relevantes que tenham sido deixados de lado. E vou falar das reformas, que é importante para nós, para o deputado, é importante para a sociedade brasileira. Reforma tributária. Nós estamos tocando a reforma tributária. É a intenção da Câmara recuperar isso. Agora, na terceira semana, retomar as atividades, preparar. Até hoje, o Executivo não apresentou uma proposta de reforma tributária. Veio só uma proposta de CPMF, que o próprio presidente Bolsonaro tirou o secretário, era o Marcos Sintra. E reforma administrativa, certo. Até hoje o Executivo não apresentou a sua pauta. E nós queremos caminhar nas reformas. Obrigada, deputado. Senhores, nós estamos chegando ao fim do nosso debate 360. Nós vamos dar aí 40 segundos para as considerações finais de cada um para a gente finalizar. Então, eu começo, como nós começamos com o deputado Luiz Felipe, nós vamos encerrar então com o deputado Arnaldo Jardim. Deputado Luiz Felipe, suas considerações finais. Bem, eu gostaria de citar aqui e dar mais fluxo aqui para o debate, mas em função de ser minhas considerações finais, eu gostaria de pautar aqui o seguinte: nós temos uma situação de Brasil que tem um passado de alta intervenção de Estado, em um Estado que está onipotente em toda a sociedade brasileira, economia brasileira. Politicamente, ele é uma Constituição instável, e gera instabilidade, não é um modelo estável. Nós temos aqui deputados, e o deputado que está aqui antagônico a mim em algumas postulações, ele é congruente nas questões de reformas que são necessárias para a gente estabilizar o nosso país e colocarmos no primeiro mundo. Concluindo. É exatamente isso que eu quero ressaltar aqui. Temos que votar reformas e começar a votar reformas em pauta. Reforma administrativa, reforma tributária, como mencionou o deputado, reformas políticas que são importantes. Então, essa é a dinâmica que nós temos que resgatar aqui. Muito obrigado, CNN, muito obrigado ao deputado. A gente que agradece. Deputado Arnaldo Jardim, 40 segundos aí para suas considerações finais. Prioridade total a enfrentar a crise sanitária e saúde. Solidariedade às famílias, às pessoas atingidas. Segundo, começarmos a tomar iniciativas para a retomada da economia. Nós queremos votar a lei do gás, a lei do saneamento, nós queremos fazer com que uma série de medidas comece a sinalizar aí para a retomada do crescimento. Defesa intransigente da Constituição e contrário a qualquer movimento, venha de onde vier, que comprometa a democracia. Fortalecer o Senado, fortalecer a Câmara, fortalecer o Supremo, respeitar o Executivo. É assim que nós vamos construir o futuro, é assim que nós vamos pensar em um país capaz de retomar o crescimento. Não aos extremistas, sim àqueles capazes de construir a convergência. Muito obrigado a todos.
Obrigada, deputado Arnaldo Jardim, deputado Luiz Felipe. Um prazer falar com os senhores aqui. Portas abertas, vamos continuar debatendo. Boa tarde.